Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Natalim Blefar. Estamos hoje com a professora Regina Ribeiro. Tudo bem, Regina? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, Rodrigo? É um prazer. Prazer é meu. Professora, antes da gente começar, fala um pouquinho, nós vamos falar hoje, né, sobre o alcoolismo. Você vai passar a sua visão como psicóloga, eu vou passar a minha visão como espírita e espiritualista. Nós vamos combinar nossas ideias aqui e as pessoas vão estar participando. Professora, fala um pouquinho de você para a gente, para as pessoas te conhecerem, por favor. Sim, eu sou psicóloga. Eu comecei a trabalhar com dependência química. Tem algumas histórias na vida da gente. A gente costuma falar que a gente não escolhe a linha teórica que a gente atua, a linha que escolhe a gente. E eu estava atuando no departamento, trabalhava na Polícia Civil de São Paulo, e eu trabalhava no departamento e eu fui convidada, né? Eu não sou psicóloga concursada, nós lá na polícia não temos, né, esse cargo. Então eu fui convidada para trabalhar, né, que a gente chama de desvio de função, trabalhar como psicóloga dentro da instituição. E aí eu comecei a trabalhar num departamento que trabalhava com policiais adoecidos, policiais que estavam sendo punidos e por alguma questão essa punição era porque ele estava faltando, porque ele deu um tiro para cima, porque ele bateu na esposa, e a gente já viu o que estava acontecendo e quase 90% dos casos desses policiais que estavam sendo punidos eram por situações de transtornos mentais e, na grande maioria, em virtude do uso de álcool e drogas, na grande maioria álcool. E aí eu comecei, né, por essa questão desse meu trabalho, a me aprofundar cada vez mais. Fiquei nesse departamento uns 6, 7 anos e fui convidada depois para trabalhar no DENARC, que é o Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, né, de São Paulo, e fiquei lá 11 anos, né, trabalhando especificamente só com dependentes químicos. E hoje eu sou professora, né, dou aula na Anhanguera também, de psicologia, e a minha grande, então, experiência com dependentes químicos realmente foi esse atendimento dentro da instituição policial. Legal. E a sua formação, professora, o que você passou aí para chegar na psicologia? Eu fiz a minha graduação, né, em psicologia, e fiz algumas pós, né, em saúde do trabalhador, em adoecimentos. Eu estudei bastante essa questão do trabalho como uma fonte de adoecimento, por conta até mesmo da questão do trabalho policial ser bastante estressante e o funcionário acabar fazendo uso de drogas para amenizar esse estresse. Então, eu acabei estudando bastante essas questões da saúde do trabalhador, da questão dessa conexão, né, desse nexo entre o adoecimento da dependência química, desencadeado até mesmo por situações do trabalho, de trabalho altamente estressantes. Estudei bastante sobre estresse também, e as minhas linhas de pesquisas foram mais ou menos nessa área. Perfeito. Antes da gente entrar no assunto, você gostaria de fazer uma oração, né? Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de iniciar, Rodrigo, para a gente fazendo a oração da serenidade. A gente vai falar disso ao longo da nossa conversa, sobre os tipos de tratamento, e os grupos de ajuda, os grupos de apoio, eles são extremamente importantes e tem uma ligação muito grande com a questão da espiritualidade também, né? Já que a gente está num ambiente aqui de espiritualidade. E os grupos de ajuda, né, que se iniciaram com o AA, eles se iniciou em 1930, e eles têm dos 12 passos, são princípios que são totalmente voltados para a questão da espiritualidade, né? Então, a dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual, né? Então, por essa vertente da questão da espiritualidade, eles trabalham muito, né, essa questão da espiritualidade, e toda reunião que se dá início, as reuniões dos grupos de apoio, né, o AA, o NA, os grupos para familiares, sempre é iniciado com a oração da serenidade, que é uma oração que às vezes eles fazem só no primeiro parágrafo, mas eu vou ler para vocês ela inteira, que é pequena.
Então, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como que eu gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderia ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Então, a oração da serenidade, ela traz questões, Rodrigo, super importantes, que são 3 pontos primordiais, né, para a gente refletir hoje, que é a questão da serenidade, da coragem e da sabedoria, né, que são 3 princípios bastante importantes no grupo de apoio, e para que eu consiga, né, realmente, essa questão que é do ficar no aqui e agora, no só por hoje, né, que a gente vai falar bastante sobre isso aí no decorrer da nossa conversa. Tem 2 pontos que eu gostaria de estabelecer aqui, que eu já consegui pegar antes mesmo da gente começar a live, né? Que é o primeiro, que eu sempre... São 2 coisas que eu sempre falo para as pessoas que seguem aqui o Centro Natalim. Primeiro, que eu sempre me coloco como exemplo, para não ser hipócrita ou estar fazendo lives aqui, né? Então, a gente não pode trazer um assunto aqui e nós mesmos não estarmos cientes disso. Então, infelizmente, eu tenho um grande conhecimento em relação ao alcoolismo, porque eu perdi meu avô, a minha avó e o meu pai para ele, infelizmente. Então, eu sei muito bem, infelizmente, eu sei muito bem desse assunto. E a segunda coisa que eu acho muito importante, na verdade são 3, tá? A segunda coisa que eu sei também sobre a questão dos policiais, pois eu tenho policiais na família, meu irmão, por exemplo, o primo nosso, né, entre outros membros da família, e, inclusive um membro do centro aqui, um dos principais membros do nosso centro, que cuida da parte de desobsessão, que é o Theo, também era policial. Então, e a terceira coisa é em relação ao trabalho, que é uma coisa que eu martelo bastante na cabeça do pessoal, que se você não está feliz com o seu trabalho, você vai buscar uma fuga, e essa fuga muitas vezes é o alcoolismo, né? Então, óbvio que nós vamos falar sobre o alcoolismo em si, mas a importância de estar satisfeito com o seu trabalho é uma das coisas que a gente deve fazer em nossa vida para que a gente não rume para uma coisa tão triste quanto é o alcoolismo. Eu sei bem o motivo pelo qual meu pai, além de ter uma tendência, né, que é do pai dele, que já tinha morrido disso, a tendência dele de ser alcoólatra, ele cedeu devido à insatisfação com o trabalho, especificamente. E não teve o que nós, da família, pudéssemos fazer, né, porque é uma questão muito íntima. Sim. E, infelizmente, né, ele acabou cedendo e acabou falecendo com 58 anos, porque o álcool deixou o corpo dele muito fraco, então uma simples pneumonia tirou a vida dele. A mesma coisa com meu avô e com a minha mãe, com a minha avó materna. Uhum. Então, por favor, Regina, está com a palavra, a gente vai entrelaçando. Tá bom. Quando a gente pensa, né, o Luiz, que me convidou, ele perguntou que tema, quer falar, que tema... Eu logo de cara, eu falei, posso falar de álcool? Porque nesse momento da pandemia, né, Rodrigo, é uma coisa muito complicada. O que eu tenho observado é que as pessoas estão bebendo mais, né, então... no momento de... a gente não pode perguntar para as pessoas, mas assim, uma pergunta para quem está ouvindo a gente droga é bom ou ruim? Qual que é a reflexão que a gente faz disso? Droga é bom ou é ruim? Será que você usa droga? Eu não, eu sou do centro, eu não uso. Mas você toma uma cervejinha, você toma um vinho, então você usa droga.
né? E droga é bom, droga não é pouco bom, droga é muito bom. Porque se droga não fosse bom, nós nos tornávamos dependentes, né? Então a droga age no nosso cérebro, no núcleo de prazer, né? A primeira coisa realmente que a droga traz é prazer, né? Então eu bebia aquele gosto ruim que a bebida tem, não é agradável o gosto, mas a sensação que aquilo vai me dar, né, que a gente chama estado alterado de consciência, é extremamente prazeroso. O meu cérebro registra como extremamente prazeroso, não pouco, como muito prazeroso. E a minha tendência, tudo que é prazeroso, meu cérebro registra e quer repetir, né? Então essa repetição é que vai fazendo com que eu vou me tornando um usuário problemático e que vou ter algum problema na vida. Rodrigo, eu sou professora, eu falo muito, então você vai me fazendo a minha intervenção aí quando você quiser. Eu vou te complementando. Tá bom. Depois a gente volta naquele estado alterado de consciência que é importante. Exatamente, super importante. Então, assim, quando a gente pensa no uso de álcool, né, é um problema da modernidade, é um problema do mundo moderno, né, a gente está sob influências de altas fontes de estresse. Isso não é verdade, né? Tem relatos na história que o uso de álcool se iniciou no homem das cavernas, lá, o Neandertal, né? Em algum momento de fartura, comeu os alimentos, momento de grande fartura, sobrou alimento, deixou no canto da caverna lá, esse alimento foi fermentado, no momento de escassez, pegou esse alimento fermentado e comeu, e essa fermentação deu esse estado alterado de consciência, que é esse baratinho, esse gostosinho, né, que essa fermentação dá para o nosso cérebro, e aí ele começou a fazer isso de uma forma proposital, né, já começar a deixar os alimentos fermentando para que ele tivesse realmente esse estado alterado de consciência, esse barato, né, que é dado pela fermentação de qualquer tipo de alimento. Em todas as culturas, em todos os momentos históricos, nós tivemos, então, a presença do álcool. O álcool, aqui a gente não está, eu sempre falo isso nas minhas palestras, no tempo todo que eu tive no DENARC, a minha posição aqui não é de abstinência total e que a droga não, o álcool é o demônio do mundo, né? Eu estou trocando de casa, eu acabei de vender meu apartamento, eu já cheguei em casa, a primeira coisa que a gente fala, vamos comemorar, vai abrir uma bebida para comemorar. Vamos, né? Então, a bebida, ela está muito associada na nossa vida social, em comemorações, em festejos, em qualquer situação de alegria. Agora, o grande problema, então, a droga é boa ou ruim, né? Que foi a minha pergunta. A droga é boa ou ruim? Droga é bom. O ruim são as consequências do uso excessivo que a gente faz dela. Né? Então, as consequências que vai trazer para a minha vida, esse uso abusivo que é extremamente complicado. Né? O uso social moderado, tranquilo. Agora, qual que é esse uso social moderado? Qual é essa quantidade que eu vou fazer de uso social? É isso que é muito difícil. Né? Então, hoje, quando eu comecei a falar sobre a pandemia, né, falei muito rapidamente, nós temos uma perspectiva aí, mais ou menos, de 25% de aumento do uso de bebidas alcoólicas nesse momento da pandemia. É um aumento muito grande, né? Então, as pessoas que estão em casa, eu estou trabalhando em casa, então eu posso tomar a cervejinha que eu só beberia sexta ou só no sábado, né? A taça de vinho que eu só beberia no sábado, eu faço uso durante a semana, porque eu não tô aqui falando com você, né, Rodrigo? Diferente de eu tomei uma cerveja aqui com o meu lanche, né, e vou lá no centro da palestra, eu vou estar com um odor etílico, vou te cumprimentar, você vai sentir esse odor, né? Então, não vou beber agora, porque eu vou lá ver o Rodrigo. Em casa, eu estou aqui, acabei de fazer o uso do álcool, e eu estou falando aqui, ninguém está percebendo. Né? Então, essa permissividade muito maior, né, que essa coisa do trabalho online tem feito com que as pessoas, desse momento, acabam fazendo uso um pouco maior do álcool. E uma coisa bastante importante que eu acho é assim, nós temos uma tendência a crucificar e apontar os usuários de drogas, das outras drogas que não o álcool. Então, o problema da sociedade é o crack, o problema da sociedade é a cocaína. Não, o problema da sociedade é o álcool.
né? A pior droga de todas é o álcool, a droga mais usada é o álcool, a droga que traz mais consequências e mais devastadora para as famílias é o álcool. Então, eu acho que a gente precisa falar bastante sobre isso. Te perguntando, professora, o porquê que você acha que é o álcool? Porque ele é lícito? Então, não sou eu que acho, né? A questão da ciência mesmo, das pesquisas, isso é universal. Tá. Por conta de ser uma droga lícita, né? Uma droga barata e uma droga socialmente aceita. Né? Então, se eu tiver feito uso de álcool, ninguém vai me apontar como sendo, né? Tá usando crack, já é o desviante, o marginal. O uso do álcool é totalmente aceito, mesmo se eu tiver feito uso excessivo, né? Mesmo que eu tiver exagerado, né? Hoje é meu aniversário, eu fiquei embriagada. Ninguém vai me olhar me apontando, né? Ao contrário de outras drogas. Então, por ela ser socialmente aceita, é uma droga que dá uma margem muito maior de dependência. E outra coisa também, Rodrigo, só mais uma coisinha. Outra coisa importante é que uma droga que tem eu tenho um período muito grande para me tornar dependente. Ao contrário do crack, por exemplo, que eu tenho um período muito pequeno. Então, o álcool, eu vou fazendo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as classificações, né, dos usos. Então, assim, o álcool eu tenho fazendo uso abusivo durante muitos anos, é que eu vou me tornar dependente. Então, eu bebi exageradamente, fiquei bêbado no meu aniversário, fiquei bêbada no Natal, fiquei bêbada no Réveillon, né? Isso não caracteriza que eu sou dependente químico, ainda. Você comentou uma coisa muito importante, questão de ser aceito socialmente, a questão desse uso de drogas, né? Você acha que se, por exemplo, a maconha, que é uma droga que muita gente enforça para que seja socialmente aceito, fosse permitida, você acha que ela também seria tão nociva quanto o álcool, por ela ser permitida? Sim, a maconha é a segunda droga mais usada. A segunda não, né? O tabaco, bem, o álcool, o tabaco. A maconha é a primeira droga ilícita mais usada no mundo, né? Então, o Brasil, ele não diferencia do resto do mundo em relação às porcentagens, né? Em torno de 80% da população usa álcool mundial, né? Usa álcool de modo geral. A maconha é a primeira droga ilícita mais usada. E a maconha, ela tem uma característica, né, Rodrigo, que é uma droga que causa delírios e alucinações, né? Uma droga que vai alterar. Você vê uma sombra, você já estava enxergando um jacaré, né? Você pode ter apagões. O álcool faz isso também, que a gente chama de amnésia alcoólica. Você acaba não lembrando de situações, né? É uma droga bastante perigosa também. Uma coisa importante que a gente vem falando, né, os estudiosos de drogas, é assim, não existe o uso seguro de droga. Qualquer uso que você fizer vai ser um uso de risco. Eu tomei uma cerveja no final de semana, eu estou fazendo uso de risco. Por quê? Porque eu não sei se eu tenho um fator genético. Você acabou de falar que você tem, eu tenho também, meu pai é alcoolista. Então, esse fator genético é um fator muito de 40% a 60% de possibilidades de nós nos tornarmos dependentes químicos. Nós dois e mais um monte de gente aí na sociedade, né? Eu nunca ouvi falar esse termo alcoolista. O que é alcoolista? O alcoolista né, os alcoólicos, né, anônimos, então são os alcoólicos. Os alcoolistas é o que a gente chama dos alcoólatras, né? É o nome mais correto cientificamente da gente falar. Ah, tá. Que não tem aquela carga negativa dos anos atribuída também? Exatamente. Né? A gente não fala, isso é nas questões mais técnicas, é claro que isso para a população não faz muita diferença, mas a gente não procura não falar viciado, né? Os viciados são os dependentes químicos, né? A pessoa que está em dependência. A dependência química é uma doença, né? A gente tem que deixar isso bem claro. É uma doença que envolve fatores, né, biológicos, fatores genéticos, fatores psíquicos, emocionais, né? Eu posso estar estressado, eu posso ter uma desilusão amorosa, eu posso ter perdido o emprego, vários tipos de situações sociais,
né, e fatores espirituais também, que aí acho que você pode falar até melhor do que eu, que é a questão, né, de ser obsediado, de ser, né, tem alguns relatos aí, vou falar não com tanta propriedade quanto você, Rodrigo, mas assim, existem algumas questões, né, de estudos em relação a isso, que falam, né, o André Luiz que falou a minha experiência maior foi em relação aos estudos do André Luiz, que ele diz que só o primeiro, quem bebe sozinho só bebe o primeiro gole sozinho, né? Que de 3 a 4, né, espíritos estão ali fazendo companhia, né, por essa questão dessa vampirizar, né, essa necessidade que o desencarnado tem também de fazer uso da droga, qualquer droga. Então, essa questão espiritual é extremamente importante também, e importante no tratamento. Quando a gente fala de tratamentos, né, a gente quer pensar na questão do bio, que é a questão do corpo, a questão do médico, ir ao psicólogo, cuidar da sua espiritualidade também. Eu vou complementar o que você falou sobre o André Luiz. O André Luiz ficou 8 anos no umbral por causa do abuso de álcool, né? Ele se destruiu o corpo dele, ainda mais numa época que a medicina não era tão avançada, ele se acabou por causa do álcool mesmo, né? Grande parte. Uma coisa interessante, né, que aconteceu comigo, eu assisti o filme Nosso Lar, né, como muitos de vocês aí devem ter assistido, e quando chega na parte, né, dele tá lá foi para o umbral, né, como suicida. Na terça-feira a gente mostrou, né, esse trecho aqui. Foi para o umbral, né, como suicida, né, e aí quando ele sai do umbral e vai para o tratamento, mas suicida, né, mas como suicida? Não fiz nada errado, né? Não, mas você faz uso do álcool. Então, eu acho que essa pelo menos para mim, me fez refletir o uso que eu faço do álcool. Que é essa questão da gente não ser hipócrita mesmo, né, Rodrigo? Que uso, eu acho que é importante a gente refletir, nesse momento, qual é o uso que nós temos feito do álcool, qual a quantidade que nós temos feito, né? Que é muito difícil estabelecer essa quantidade, o que é saudável, o que não é. E isso não só com a bebida, né? A gente faz isso com o nosso corpo, com o alimento, com o estilo de vida que a gente escolhe, né? Com todas as escolhas que a gente faz na vida, a gente está prejudicando aí de alguma forma o nosso corpo. E isso é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que refletir, pelo menos, e pensar, né, sobre essas questões, que são questões bastante importantes, levando-se em consideração que nenhum uso de droga, nenhum uso vamos pensar, do álcool é seguro. Né? Se eu estou fazendo esse uso, eu já estou colocando em risco a minha vida, a minha saúde física e a minha saúde espiritual também, porque isso tudo vai ficando aí no meu perispírito também, né? A minha droga de uso é o açúcar. Eu já falei que eu não sou hipócrita, eu falo, é o açúcar, infelizmente, minha droga de uso é o açúcar. E ela é tão viciante quanto o álcool, né? Com certeza. Quando a gente fala que dependência... Desculpe, Rodrigo. Então, eu queria voltar um pouquinho, algo que você comentou, eu queria fazer uma pontuação, que nesse mundo que a gente vive, que é um planeta de expiação por enquanto, que está entrando em regeneração, a gente tem... Os seres humanos julgam muito, mesmo na hipocrisia, né? Então, o julgar, por exemplo, de uma pessoa, de um alcoolista, vamos colocar assim, o que você acha, professora, você que está no meio embrenhada com alcoolistas, do julgar da sociedade, do julgar do próximo, essa coisa seu bêbado, bebum, essa questão negativa que é colocada nas costas dele, você acha que isso atrapalha por ele ficar mais ressentido no uso, ou, ao contrário, piora essa negação que a sociedade tem, mesmo que seja hipócrita? Essa questão é uma questão muito complicada, porque a dependência química, o alcoolismo, é uma doença como outra qualquer, né? É um transtorno psiquiátrico, aí é revestida de preconceito mais ainda, porque quem vai no médico psiquiatra é louco, né? Então, olha só, já é uma revestida de preconceito social, né? Porque pudim de pinga, bêbado, cachaceiro, esse monte de nome aí que você falou. E ainda tem a questão, né, de ser um transtorno psiquiátrico, e quem está adoecido, o médico que cuida dessa doença é o psiquiatra, né? Então, eu acho que a gente precisa falar muito sobre droga, eu acho que a sociedade ainda está muito, não sei se é atrasada, eu acho que é muito hipocrisia, né? A gente vive muito no ego, a gente vive muito de aparências, né?
Eu acho que essa doença é uma doença que vem exatamente para quebrar essas questões egóicas, essa questão de soberba, né? Tá todo mundo igual e tá todo mundo aí no mesmo patamar e se a gente não se ajudar e se a gente não tiver mais solidariedade, vai todo mundo indo por buraco junto, né? Então, eu acho que essa questão, a gente precisa falar muito sobre isso, porque a dependência química é uma doença como outra qualquer. Como outra qualquer, que eu vou desencadear, é uma doença comportamental, é uma doença voltada, por que o André Luiz chegou lá e ele foi tido como suicida? Porque ele fez as escolhas da vida dele, as escolhas comportamentais, que foi beber, que foi fumar, né? Então, essas escolhas que fizeram com que ele adoecesse, e que caracterizaria como um suicídio, que é o suicídio que no filme eles chamam de inconsciente, né? Não fui lá e me matei, fui me matando aos poucos no meu cotidiano dessa ingestão de álcool. Então, essa questão, né, desse adoecimento foi uma escolha minha, assim como outras doenças comportamentais. Que doenças que são comportamentais? Diabetes, você acabou de falar que você come açúcar. Né? Então, você pode desencadear, eu também, eu estou me pondo fora. Né? Eu posso desencadear, estou acima do peso, eu vou ao médico, o médico fala, emagrece, porque senão você pode ter câncer. Eu venho de uma família com um histórico de câncer muito grande. Encho a geladeira na primeira semana de frutas, de verduras, e daqui a pouco voltei nos meus hábitos alimentares anteriores. Por quê? Porque mudar comportamento é muito difícil. Né? Então é fácil você apontar o alcoolista, o alcoólatra, o usuário de crack, é muito fácil. Agora, você vê qual as suas dificuldades, qual o seu comportamento. Eu até gostaria que todo mundo fizesse essa reflexão. Escreve aí o comportamento, faz uma lição de casa durante a semana, uma reflexão sobre que comportamento você quer mudar e que você não consegue. Porque é muito fácil, né, Rodrigo, a gente apontar e xingar e jogar a nossa revolta da sociedade para esse grupo, não é muito fácil. Agora, qual os meus comportamentos que eu não consigo mudar? Mudar comportamento, sair né, dessa negação, né, que acho que foi essa até a palavra. A primeira questão do álcool é a questão da negação, né? O meu pai, ele usou álcool, parou de usar agora, porque tem 80 anos, parou de usar agora, 4 anos atrás, usou álcool a vida inteira. E uma questão super importante é a negação gigantesca que se tinha dentro da minha família. A coisa tão mascarada, né, para a gente ver que aquilo era um problema real, porque o álcool é tão aceito socialmente, que até eu e meus irmãos começamos a ver que aquilo realmente era um problema, que aquilo era uma situação. Nós já éramos adultos, né? A gente fala isso, parece até brincadeira, mas assim, de como essa questão é tão complicada e tão difícil, né? Eu acho que hoje o mundo está mais fácil, a gente fala muito mais sobre isso, né? Mas na minha geração era tudo mais difícil, quando eu era criança era tudo mais complicado. Ele só bebe, né? Nada demais, nada. Tá cansado, tá estressado com o trabalho, tá infeliz com o trabalho, né? Mas essa tendência que nós temos de apontar o outro é super importante essa sua colocação, porque nós temos essa tendência, né, de apontar e de esquecer os nossos maus comportamentos, que nos leva a ser suicida e inconsciente da mesma forma, né, Rodrigo? Eu tenho 2 pontos sobre o que você falou, que o primeiro é que ser espírita é a constante busca da reforma íntima, então é expurgar esse ego, esse orgulho, e principalmente o não julgar, né, que é você saber ver a trava que está no seu olho antes de apontar do olho do irmão, né, então isso é ser espírita. Mesmo sendo espírita e sabendo disso, às vezes é difícil deixar de julgar, né, eu digo isso experiência própria, porque eu não gosto de pessoas que se drogam, assim, eu tenho um certo preconceito, que eu acho que é uma coisa comum, porque quando é uma coisa evidente, ainda mais para mim, o alcoolismo, que eu tenho o trauma com meu pai, quando eu vejo uma pessoa alcoolizada, eu chego a ter raiva, né? E isso é uma questão de um trauma que se aplicou dentro da minha alma, né, que não vou tão longe de alma, um trauma que se aplicou dentro dessa encarnação minha, que quando eu me deparo com alguém alcoolizado, eu fico com raiva, porque me remete a situações extremas, né?
Então, e isso é um julgamento da minha parte e eu estou errado, né? Enfim, o segundo ponto é que o porquê que eu fiz aquela colocação do que você achava de quando a pessoa é julgada pela sociedade, tanto pelas leis quanto pelas pessoas em si, com terminologias negativas. Por que eu falei isso? Porque as pessoas, né, a sociedade, ela não consegue fazer essa reforma íntima que eu comentei, né? E ela vai continuar fazendo isso por um bom tempo até a gente se equalizar como ser humano. Demora, né? Mas o principal ponto é por quê? Porque entrando no assunto daquele estado alterado de consciência, eu já tive experiências negativas com meu pai, por exemplo, porque quando você está alcoolizado, e isso eu não falo de experiência própria, eu falo por ter convivido com uma pessoa assim, a resposta a uma agressão verbal ou alguma situação que demanda reflexão, ela é sem pensar do alcoolista. Então, por exemplo, meu pai uma vez me deu um soco no rosto por causa que eu julguei ele. Então, uma situação comum onde você não está com estado alterado de consciência, você está em plena faculdade dos seus pensamentos, a chance de você reagir com uma agressão é muito pequena. Por mais que a pessoa tenha um temperamento bem explosivo, ele reflete, pelo menos naquele segundo antes dele fazer alguma coisa, e passa pela cabeça dele que é errado ele levar a uma agressão, tanto física ou verbal. Agora, quando a pessoa está alterada no nível de consciência, é muito difícil ela se segurar, né, professora? Então eu trago essa questão do estado alterado de consciência para a gente conversar e coloco ainda em cima a questão das influências negativas dos obsessores, pois você, como espírita, você sabe que tem a questão do estado alterado de consciência que a química gera na mente, a nossa glândula pineal, ela fica afetada, né? Ou seja, todos nós somos médiuns, então o álcool ele é um facilitador da mediunidade, e isso muitas pessoas da Umbanda e Candomblé sabem, por isso que há ingestão de álcool para facilitar a incorporação. Então, o alcoólatra, o alcoolista, ele pode, não digo que ao reagir negativamente, ao fazer coisas abjetas, está incorporado, mas está fortemente sendo influenciado pelos obsessores que querem gerar essa energia negativa, né? E aí, se eu for muito além disso, é uma palestra só disso, mas vamos entrar na questão do estado de consciência, professora. O que você quer saber sobre o estado alterado de consciência? Vamos comentar em cima disso, em cima do que a Veri comentou aqui, ó, ela colocou, energeticamente, quem tem pensamentos mais negativos também viram algo de beber para relaxar e acabam viciando rapidamente e negando posteriormente que estão dependentes. Né? Isso também faz parte do estado alterado de consciência, né? Sim. O gostosinho, né? O estado alterado de consciência é exatamente o gostosinho que dá, né? Aquela coisa prazerosa que dá a bebida. E esse estado alterado de consciência, muitas vezes, está associado a eu sair dos meus problemas, eu sair das coisas ruins da vida, né? O Freud, como eu sou psicóloga, para puxar a sardinha para o meu lado, o Freud dizia que ninguém consegue viver sem algum tipo de droga, né? Algum tipo de droga que ele dizia era alguma válvula de escape, né? Que ou você vai pela questão da sexualidade, ou você vai pela questão do uso de drogas entorpecentes mesmo, você vai pela alimentação, né? Essas questões, né, da dificuldade da vida vão acabando nos levando para essa busca desse estado alterado de consciência, que seria uma fuga desses momentos, que são momentos bastante difíceis da nossa vida, né? Agora, uma coisa importante da gente falar, assim, nem todo mundo que usa droga vai se tornar dependente, né? Nem todas as pessoas que vão fazer uso do álcool, né, socialmente mesmo, né, que a gente fala social, eu brinco, né, socialmente é beber de roupa social, né, ou então mente que bebe social, socialmente de verdade, né, beber uma quantidade
tomar uma taça de vinho num jantar, tomar, né, tem alguns estudos que falam que nós só estamos vivos, né, a nossa geração só está viva porque nós tomamos cerveja no passado, né, que a água era tão contaminada, tudo era tão contaminado, que a fermentação que era feita para a cerveja é que fez com que a gente conseguisse estar aqui hoje, né, porque a gente tomou cerveja lá no passado. É uma probabilidade, sim. Então, essa questão dessa quantidade, né, desse aumento, quando eu falei lá no começo, né, o que vai caracterizar uma pessoa dependente? Ter um fator genético acentuado, eu me sentir o prazer, né, muito grande com essa bebida. Eu, por exemplo, quando tinha uns 14 anos, eu fumei um cigarrinho de tabaco. Por que eu fumei? Influência do grupo, né? A gente não pode deixar de falar disso, né, em relação a adolescentes e pré-adolescentes. Influência do grupo. O grupo muitas vezes não está encarnado. Também. Um grupo de influência. Dizem que para um encarnado tem de 4 a 5 desencarnados, então é um número bem grande, né? Influenciando. Influência do grupo e a questão da curiosidade, né, que o jovem tem muito também. Então, se eu acabo, né, a influência, eu, por exemplo, fumei um cigarrinho de tabaco por conta disso tudo. Eu não gostei, eu achei muito ruim, um gosto ruim na boca, nunca fumei na vida. Não por influências dos meus pais, porque meus pais fumavam e não impediam, né, que nós fumássemos. Mas eu acabei não gostando. O que faria com que eu me tornasse uma dependente de tabaco? Eu ter insistido, né? Eu ainda continuar fazendo com a pressão do grupo muito grande. Isso acontece com o álcool também. Então, tem o primeiro que a gente chama, né? Aquele usuário que vai fazer esporadicamente, ele vai, né, não gostou e não vai fazer uso. Depois vem um grupo, que é um grupo de bastante preocupação, que é o que a gente chama o usuário de risco, que é o usuário que bebeu e gostou, né? Então, eu tomei a cerveja e eu gostei. Como não existe uso de droga sem risco, por isso que esse usuário de risco é um nome que a gente tem usado há pouco tempo. Antes a gente usava, isso vem dos Estados Unidos, né? Essa nomenclatura. Antes nós falávamos uso recreacional, né? Quando eu vou na festa eu bebo, né? Vou lá para São Tomé das Letras, fumo uma maconha, vou, né, ver as estrelas lá na praia e esporadicamente eu fumo minha maconha. Eu falo isso para os meus alunos, eles falam, verdade, professor? Não, só um exemplo, não é que eu uso, não é uma praga. Só um exemplo. Então, uso esporádico, né? Vou comer uma pizza no final de semana, tomo uma taça de vinho. Né? Então, esse é o que a gente chama de grupo de risco, porque esse grupo pode vir a ter problemas, né? Isso não quer dizer que tenha. Mas eu não sei se eu vou ter no futuro, eu não sei qual vai ser a influência que eu tenho, né? Tanto genética, como espiritual, como social, como psíquica, né? E aí começa a vir o grupo já, Rodrigo, que é realmente o preocupante, que é o uso abusivo, né? O uso abusivo já começa a instalar a doença. Então, dependência química é doença, como que eu sei que é doença? Porque está classificada nos códigos, né, de doenças internacionais, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DCM, né? O CID, né? O CID e o DSM. DCM não, DSM. Então, está classificado lá que o uso abusivo é eu já começar a ter alguns problemas. Que problemas? Começo a faltar no trabalho, começo a gastar um dinheiro excessivo, né? Começo a gastar mais do que eu poderia gastar com bebida alcoólica ou com outras drogas, começo a perder dias de trabalho, começo a faltar às segundas-feiras, falto em dias de pagamento, característica muito importante de pessoas que estão fazendo uso de drogas. Eu que trabalhei muitos anos, né, na polícia, índice de violência aumenta, né, nos finais de semana, porque é quando se faz uso maior, né, das drogas nos finais de semana, violência doméstica aumenta, né, e o número de acidentes em hospitais aumenta também, porque dirige embriagado, cai da escada, cai do telhado, né, isso tudo em função do uso das drogas, do álcool, é o maior de todos. Professora, pois não. Qual que é a taxa de recuperação que você Por que você vai fazer essa pergunta? A gente não gosta de falar de taxa de recuperação. Porque, assim, o número de recuperação é muito pequeno,
né? É um número bastante pequeno. Para todas as drogas, você diz? Para todas as drogas, o álcool é a pior. Porque o álcool, é pior. O alcoolista, para fazer tratamento, é muito difícil. Porque ele demorou muitos anos para instalar a dependência, né? Uns 10 anos, mais ou menos, né? Primeiro vem uma negação muito acentuada, né? Essa negação é o quê? Não é que eu bebi pouco, eu não bebi nada, né? Então ele está alcoolizado. Então as pessoas acham que a negação é ele, não, bebi pouco, tal. Essa não é a negação é anterior a isso, né? Então a negação é eu não bebi, né? Eu não usei nada, eu não uso, eu não bebo, hoje eu nem bebi. Ele está cambaleando, ele está com odor etílico e ele fala que ele não fez uso de droga, nem, não bebeu nada. Depois vem aquela situação, né? Aquele outro degrau que é que ele assume que ele bebeu, mas que isso não faz problema nenhum. Esse já é mais conhecido nosso, né? Paro quando eu quiser, isso não altera em nada a minha vida, né? Eu pago, eu não faço nada na vida. A única coisa que eu faço é tomar minha cervejinha no final de semana. Né? Um trabalho feito, eu tenho direito de tomar uma cervejinha porque eu não faço nada. Até isso você quer me controlar? Né? Então, são coisas, são frases que, se a gente perguntar, cada um tem a frase, né, muito própria aí da sua família. Eu não encho o saco de ninguém, né? Por que vocês enchem meu saco? Eu não cuido, meu pai falava muito isso, eu não cuido da vida de ninguém, por que vocês têm que cuidar da minha vida? Né? Então, são frases que a gente vai ouvindo com uma propriedade muito grande. O próximo passo, ele já assume que, olha quantos passos que ele tem, olha o mundo psíquico, quantos passos que ele tem que ter para tomar a ação de procurar ajuda. O próximo passo é ele assumir já que ele precisa de ajuda. Ele já assume que ele faz uso, ele já assume que isso traz consequências ruins para a vida dele. Mas ele ainda não, né, ele vai procurar ajuda, foi lá falar com a Regina, né? Mas quando que vai começar o tratamento? Você também, né? Já fui falar com ela, você também não dá um tempo, calma, né? Deixa passar a pandemia. Deixa passar segunda-feira, deixa passar o carnaval, deixa passar sempre, né? Ele já assume que ele precisa de ajuda, mas ele vai adiando essa procura, né? Essa efetivação, para que ele vá para a ação, que aí sim. Por isso que eu falo que mudança de comportamento é muito difícil. Né? Fazer inscrição na academia é mais fácil do que você ir para a academia e fazer o exercício realmente, né? Às vezes eu vou ao médico e falo, faz exercício físico, eu falo, pago a academia, né? Vai na academia, pago, né? Porque fazer a ação, por isso que eu falo, a gente precisa olhar para as nossas ações para depois julgar a ação do outro, porque senão fica uma coisa muito simplista, né? Fica muito fácil. E hoje, acho que o mundo, o século XXI, a grande característica é essa, né? Eu apontar o outro. Então, a ação... Eu queria... A Andréia está nos acompanhando aqui, ela fez um relato, e eu acho importante a gente ceder o espaço e até você comentar. A Andréia colocou aqui, eu não tenho problemas com bebida alcoólica, mas fui fumante durante muitos anos. Consumia 3 maços por dia. Foi muito difícil para eu conseguir me livrar desse mal. Não é fácil. É preciso muita força, porque eu transferia minhas ansiedades, meus estresses no cigarro, era um prazer para mim. E hoje me sinto muito bem, já fazem 3 anos que parei, é interessante que nem me lembro que um dia fumei. Então, primeiramente, parabéns, né, Andréia? Parabéns, Andréia. Né? Parabéns. Parar de fumar é muito difícil também. Não é fácil parar de fumar. Quem tenta parar de fumar, talvez a Andréia possa dizer se isso foi verdade, se aconteceu com ela ou não, a pessoa não consegue pensar, né? Então, quando ela vai, é muito característico, né, de quem está trabalhando em fumante, a pessoa dá uma parada, está pensando, aquela tragada faz com que o cérebro dela, né, dê uma... eu vi uma reportagem uma vez que o João Ubaldo, né, um grande escritor aqui brasileiro, ele fumava muito, e ele fala que ele tentou parar de fumar várias vezes, ele não conseguia escrever, né, ele tinha um bloqueio, porque o cérebro só funciona, né, tão dependente que o cérebro não consegue funcionar sem esse estímulo, né, que é um estímulo, as drogas, na sua grande maioria, são estimulantes, e acaba ele não conseguindo pensar, né, mas é muito difícil parar de fumar. Por que é difícil? Aí entra todo esse processo que eu falei, né, da negação, todos esses passos, são passos para eu chegar na ação, né? Depois que eu cheguei na ação, está tudo resolvido?
né? Fui lá, sei lá como a Andrea fez para parar de fumar, né? Mas às vezes uso algum, né? Adesivo. Um adesivo, obrigada, adesivo, às vezes usa, né, algum medicamento, às vezes vai para um grupo de apoio, às vezes para sozinho, tem N situações. Depois que eu entrei, que eu fui para a ação, ainda tem a manutenção. Né? A manutenção é igual quando a gente faz dieta, por isso que eu gosto de dar exemplos, né, associados com outras situações. A dieta, fiz, emagreci. Se eu não tiver a manutenção é o quê? Mudança de comportamento. Né? Então, o tratamento da dependência química precisa de manutenção, que essa manutenção é a mudança de comportamento. Em relação às drogas, muitas vezes precisa mudar de amigos, precisa mudar de local, precisa mudar, né, o ambiente que frequenta. A família precisa de ajuda também, né, porque a família está adoecida, que a gente chama de codependência. Porque se eu não fizer essa manutenção adequada, Rodrigo, eu tenho a recaída. E a recaída não é porque ele é mau caráter, ele é sem vergonha, tudo aquilo que ele já falou, não é nada disso. A recaída faz parte do processo desse processo de tratamento mesmo, desse processo psíquico que a gente tem, dessa procura de ajuda, que é muito difícil, né? Essa mudança comportamental é muito difícil. Eu acho importante a gente estar entrando nesse assunto, é um assunto muito íntimo, muito difícil de ser tocado no assunto, mas as pessoas estão colocando relatos aqui nos comentários, eu acho importante a gente dar voz, porque a coragem é muito importante de se expor, né, para poder ajudar o próximo a citar uma situação. Então, a Daniele colocou aqui, é muito triste, meu pai sempre bebeu muito, lembro da minha infância, meu pai sempre alterado. Discutia com minha mãe, até agredia. Teve que ficar doente para ser obrigado a parar de beber. Comecei a namorar, aí meu sogro bebia muito também, sempre tinha discussão na família. Meu marido também bebia demais. Graças a Deus, como tínhamos sonho de ter um filho e não conseguíamos, meu marido decidiu parar de beber e graças a Deus fizemos tratamento com o Dr. Albano e hoje temos uma família linda. Então, vocês veem que a pessoa, né, quando ela consegue transpor aquela dificuldade, ela foi recompensada com um sonho, né, que eles tinham, né, que muito provavelmente, se ele não parasse de beber, ele não ia conseguir ter um esperma fértil para poder ter uma criança, porque você pode ir no centro espírita que for, se você está agindo fisicamente no seu corpo de forma negativa, né, ainda mais uma questão que o pessoal acha que é fácil engravidar, mas não é, né, o homem influenciando negativamente o esperma, ele nunca ia conseguir engravidá-la, né, então, quando ele conseguiu transpor aquela situação difícil, eles conseguiram e tiveram um filho, né, provavelmente graças à espiritualidade, tanto para parar de beber, porque é necessário uma retirada dos obsessores. Quando a pessoa busca ajuda, principalmente da espiritualidade, a espiritualidade, quando sente a honestidade, né, na força da pessoa, eles agem por causa do livre-arbítrio, e assim, quando a pessoa está sendo influenciada pela bebida, por vontade própria, ela também, como você disse, está sendo influenciada por mais 4, 5 pessoas para que continue a beber. Então, ela tem que lutar não só contra ela, mas contra mais 4, 5 pessoas. Né? Então, é muito difícil. É por isso que a taxa de recuperação, não só do álcool, como de qualquer droga, é muito difícil. Porque você luta contra si e contra mais 4, 5 em cima de você, querendo que você beba. Por quê? Porque quando você emana a energia de qualquer droga, esses seres se alimentam da energia. E tem um outro tipo de seres, que eu não vou mencionar aqui, porque dá uma palestra só disso, se alimentam da força negativa, do ódio, da briga, da discórdia, do sofrimento. Então, tem os obsessores que se alimentam da energia, né, propiciada pelo vício, e tem outros tipos de seres que se alimentam da questão negativa, que a energia negativa gera uma energia própria e eles consomem essa energia negativa. Então, eles influem a pessoa a agir negativamente em vida.
Então, foi uma grande vitória do seu marido, Daniela, está de parabéns também, né? Porque é uma superação muito grande. Então, vocês estão de parabéns, a família de vocês, Deus abençoe. Nós temos aqui alguns outros relatos, eu posso colocar aqui para você. Uma coisa super importante em relação aos relatos, né, Rodrigo? O grupo de apoio ele é exatamente para isso, né? Para a gente ver que isso está muito próximo a nós. Senão fica uma coisa muito isolada dentro da minha família, só com a minha família, e não é verdade. Né? Isso é muito próximo. Olha aqui, olha, eu falei da minha, você falou da sua, quantas famílias aqui, é muito próximo. E aí a gente tem na psicologia, que no espiritismo a gente fala disso também, a gente tem uma questão de transgeracionalidade, né? O pai, é o avô, aí muitas vezes a gente pode pensar até nos inimigos, né? Nos inimigos que vão perseguindo aquela família durante vários tempos, aí, várias décadas também, né? Porque isso vai, fora a questão de que fica registrado no nosso perispírito também, de uma vida para outra, e a gente vai trazendo muitas vezes isso já de outra vida também, né? Então, essa questão da gente falar e da gente falar dos relatos, isso é extremamente importante e isso é muito até confortante para quem passa por isso, de saber que existe, olha o relato que bacana que foi esse agora, de existe a possibilidade de ter recuperação sim, né? A gente fala que não tem cura, mas que tem tratamento, né? E esse tratamento envolve a questão da espiritualidade também, a família tem um fator super importante, a minha família, a gente fez isso a vida inteira, que é muita oração, né? Muita fé, e eu acho que mesmo uma coisa importante, quando você fala do índice de recuperação ser pequeno, mas a gente tem que ter essa fé que na nossa família vai acontecer, né? Que a gente vai conseguir essa recuperação, porque senão fica bastante complicado, sem sentido, né? A gente pensar que não tem. Quero até pontuar em cima dessa fé que você comentou. O que é a fé? Muita gente acha que é mágica, ou que é a mão de Deus, ou que é Jesus que agiu em nossa vida. Não. A fé, ela é o elevar vibracional do teu corpo, da sua mente. Ter fé, pode ser em Deus, em Jesus ou em você mesmo, é você crer, né, aumentar a sua frequência vibratória, de que você é filho de Deus, perfeito, e você consegue fazer o que for para superar qualquer obstáculo que seja imposto nessa encarnação atual. Então, ter fé é elevar a frequência vibracional. Quando você eleva a frequência vibracional através da oração, da fé, ou seja, quando você está em busca da cura do alcoolismo ou do cigarro, enfim, você simplesmente elimina todos os seres que já estão te abarcando, te puxando para baixo. Então, quando você eleva a sua fé, a sua frequência vibratória, esses seres não te enxergam mais, literalmente. Porque quando você vibra na frequência negativa, eles enxergam você e grudam em você. Quando você eleva a sua frequência, eles não te enxergam mais. É simples assim, você fica invisível aos seus inimigos. Então, antes que você tinha, por exemplo, 500% de peso nas suas costas para se livrar, agora você fica apenas com 100%. Né? E aí você coloca mais sua força de vontade, aí você tem ali um desafio de 50%. Antes era 500, agora é 50%. Né? Então, a fé é muito importante para que a gente dê o primeiro passo. Então, a Rosângela, que é minha mãe, professora, ela parou de fumar também, ela colocou, eu parei, né, de fumar, mas precisei de psicólogo, médico de família, 1 ano de BUP, que eu não sei o que é, tive que fazer o velório do meu companheiro cigarro, que é uma ação física que você faz, né, para ficar marcado, né? Então, eu acho que é o bupropiona, será que é o remédio que ela tomou? Deve ser. A Andréia, que também deu o relato do fumo, colocou exatamente, Regina, foi muito difícil, tomei remédio por 15 dias, mas foi mesmo por minha força de vontade e ajuda da família. Olha que legal. Importante, né? A Marinei coloca aqui. A maioria das pessoas sabe do problema, sabe que prejudica, mas a maioria só para quando já está doente. Infelizmente, muito triste ver tentar ajudar e não conseguir, por exemplo, um processo pessoal.
mas todos sofrem. O que ajuda muito é a oração, é realmente muito difícil. A Andrea colocou aqui também, não posso me esquecer que toda espiritualidade estava ao meu lado me ajudando, sim. A Daniela agradece, concorda, e minha mãe também. Sobre o Ela remédio. tomou propiana. Pode dar sequência, professora. O pessoal deu... Uma coisa bastante importante, né, desses tratamentos todos que a gente fala, né, do médico, sua mãe falou do médico, do psicólogo, da espiritualidade, uma coisa super importante, né, que quando eu comecei com a oração da serenidade, dos grupos de ajuda são extremamente importantes. O AA, o NA, os grupos para a família é uma coisa importante que a gente precisa tocar bastante nesse assunto também, Rodrigo, é a questão que a família precisa de ajuda também. A família está adoecida e a família precisa entender esse mecanismo desse adoecimento, né? Porque você fica comparando com diabetes, você fica falando que é uma doença comportamental como outra doença qualquer, mas não é. Ela afeta toda a família. Não, na verdade, a pessoa precisa entender que é uma doença como outra qualquer, só que é muito mais revestida de preconceito. E que mudar comportamento, que eu posso adoecer estando acima do peso, eu posso ter diabetes, posso ficar hipertensa, eu posso infartar, doenças que é o mesmo caminho que é a dependência. Então, uma coisa bastante importante, o grupo de ajuda para o usuário e para o familiar é de extrema importância para que a família possa entender esse mecanismo também, porque senão a família, eu não guardei o nome da moça aqui, do marido, mas assim, às vezes isso é tão pesado para a família que a família abandona, que a mulher não dá conta e vai embora, né? Ela de casamento se desfaz. Então a gente brinca que a dependência química é a doença do ainda, porque assim, a esposa já foi embora? Ainda não. Já perdeu emprego? Ainda não. Né? Porque é tudo muito progressivo, né? Vai aumentando gradativamente. E o grupo de apoio ajuda de uma forma extremamente... Eu sou muito fã de grupos de apoio, porque os grupos eles trabalham com essa espiritualidade, né? Ela leva de uma forma muito sutil, porque os grupos não são grupos religiosos. O grupo de apoio ele não é um grupo religioso. Ele é um grupo de ajuda mútua, que nós chamamos, né? Mas os 12 princípios são princípios pautados, né, na questão da espiritualidade, que isso é extremamente importante. Então, é o tripé, né, que a gente chama do médico, psicólogo e a espiritualidade. E aí a gente pode procurar também em outros, em igrejas, em centros, em qualquer lugar que possa nos acolher. Mas a importância do grupo, esse grupo surgiu em 1930 nos Estados Unidos, e ele trabalha com uma coisa que para mim é essencial, não só, né, para a dependência, mas para a nossa vida hoje no mundo, que é só por hoje, que é o aqui e agora, né? Então, quando a gente pensa no só por hoje, é o quê? Eu trabalhar a minha ansiedade. Dependente químico, né, de qualquer droga, os tabagistas vão saber disso, né? O relato acabou de falar sobre isso, né? Eu sou muito, fumava 3 maços, porque eu sou extremamente ansioso. E essa droga fazia com que eu amenizasse essa ansiedade, né? Só que isso está na nossa essência, né? Nós já nascemos com essa capacidade de trazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio está em a gente, está interno, né? Só que a nossa capacidade, o nosso mundo psíquico é tão agitado, e o mundo hoje está cada vez mais agitado, que esse só por hoje, devagar, um passo de cada vez, vai devagarinho que tudo vai dar certo, né? Eu até falo sempre uma frase, eu estou ficando sem hora, eu estou esquecendo as coisas, estou precisando ler, mas que é aquela frase, né, do Evangelho que fala, basta cada dia o seu próprio mal, né? Essa frase eu sei, mas é o anterior a ela que eu preciso ler. Que o só por hoje, ele foi baseado nessa frase do Evangelho, que é: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Para que você vai sofrer o amanhã se o hoje já vai te trazer, né, os seus desafios? Eu não vou falar de problemas, não vou falar de desafios. Vai trazer o desafio que a gente vai ter no dia. Mas a nossa ansiedade nos faz sofrer pelo dia de amanhã, né? Então, o que o grupo de ajuda nos ensina é devagar, um passo de cada vez. Você não precisa se preocupar com amanhã. E se você conseguir somente... Se você falar em abstinência,
né? Durante 15, ó, você vai ter que parar de beber durante 15 anos. Pô, 15 anos, Regina, você tá maluca? Não, não precisa ser durante 15 anos, é só por hoje, né? Para de beber só por hoje, tá próximo, tá fácil, né? Então você vai ficar em abstinência o resto da sua vida, o resto da minha vida, eu não sei, né? Até a vida anterior para nós aqui que acreditamos, né, no processo reencarnatório, até muito tempo. Então, só por hoje traz uma proximidade e uma possibilidade mais real, Eu né? Então, sou, eu no centro, eu sou um pouquinho mais bruto. Então, por exemplo, eu já usaria uma outra proximidade para falar sobre isso. Eu falo assim, olha, você pode parar de beber só por hoje, ou você pode continuar bebendo por mais alguns anos e morrer de cirrose. Que aí já pega no medo, né? Que o ser humano ele tem muita questão do medo, né? Não, a gente leva na brincadeira no centro muita coisa, porque são temas muito pesados, né? Mas é assim, está muito próximo a nós, né, Rodrigo? Está sim, muito próximo a sim. nós. Todo mundo tem na família alguém que é acometido pelas drogas, independente de qual seja, né? Sim. Seja ela álcool, drogas ilícitas, ou cigarro, ou até mesmo açúcar, sempre tem alguém que é acometido pelas drogas, né? É difícil alguém passar ileso Eu dessa... amo Coca-Cola, Coca-Cola zero ainda, mais droga ainda. Eu falo, não vou tomar Coca, não vou, daqui a pouco eu tô lá, eu tomando Coca. A Daniele coloca aqui, sim, sofri muito desde a minha infância por causa da bebida, mas venci e hoje a minha família é muito abençoada e meu filho veio para trazer alegria a toda a família. Que bom, que bom. Daniele, é espetacular. O que é a questão do filho, Daniele? Para repassar uma coisa muito importante aqui. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Isso a gente sabe desde antes de existir o Espiritismo, já está na Bíblia, né? Então, Deus, que estava solitário ali no universo, ele se fragmenta e cada fragmento é um filho, né? E como nós, quando nós temos uma criança, nós seivamos essa criança para que ele seja um homem de bem, um adulto que, né, que siga os seus passos do bem, né, que seja uma pessoa formada no bem, versada no bem. Então, Deus para o homem é a mesma coisa do que o homem para o seu filho. Então, no momento em que o seu marido e você estavam se sentindo, mesmo estando em dupla, a gente se sente sozinho porque nós temos nossa individualidade. Então, às vezes essa solidão, né, de não ter uma responsabilidade maior com a criação, porque quando você lida com uma criança, você está lidando com duas responsabilidades. Primeiro, você como filho de Deus, que deve ser um exemplo, porque Deus te quer como o perfeito, como ele te criou, já é difícil. E depois você adquire uma segunda responsabilidade, que é você ter um filho que não é só seu, é dele também. Então você tem duas responsabilidades ao ser pai. Então a criança é uma dádiva para muitos por causa disso, porque ela vem abarcada de uma responsabilidade, e a pessoa, ela no ímpeto dela, no âmago, ela gera naturalmente essa responsabilidade em prol da criança, porque é filho dela e é filho de Deus também. Então a pessoa se melhora quase que automaticamente, ela expurga seus pecados para ela poder dar a vida por aquela criança, para que aquela criança tenha uma vida melhor. Então é por isso que para muitos casais, né, independente do apontamento da sexualidade deles, a criança é sim uma salvação, né, como é seu caso. Colocado aqui, a Andréia colocou, é isso mesmo, hoje eu penso assim, um passo de cada vez, menos estresse e ansiedade, sim. A Fabiana, que é minha prima, meu tio, que era meu padrinho também era alcoólatra, e ela coloca aqui, nunca bebi na vida porque o alcoolismo está no sangue da minha família. Somos dois, né, estava na minha família e na dela, e nós vivíamos em conjunto esse sofrimento pelo meu pai e meu tio geralmente estarem alcoolizados, né, infelizmente. Então são situações, né, que são de extrema sensibilidade, né, Regina?
Ainda mais, eu acho que no seu caso, quando você diz que lida com policiais, que ali você tem uma responsabilidade extra perante uma arma de fogo e perante a sociedade, que você é um agente de proteção, né, da sociedade. Então, quando você está entorpecido por qualquer droga que seja, você tem muitas responsabilidades que você pode falhar, né? Então, é muito complexo lidar com os policiais, né? Que se Sim, sim. acometem dos sofrimentos da vida humana e acabam sucumbindo ao álcool. Sim. A questão da saúde mental da polícia é muito pouco falado, né? É tabu, né, falar sobre essas questões na instituição. Então, Eu sei, mas quando eu já trouxe 3 aqui para falar sobre isso. é tabu, porque é um trabalho altamente estressante, é um trabalho mal remunerado, é um trabalho mal visto pela sociedade, né? Eu brinco aqui na minha casa, né? Você tá passando, tá o policial parado lá, ó, tá lá sem fazer nada, tá no frio, no final de semana tá lá parada que não tá fazendo nada. Tá na padaria, ó lá, já foi comer coxinha de graça, tá? Então tudo, ele é mal visto socialmente, ele é mal visto pelo Estado, né? Que não reconhece o trabalho como sendo um trabalho altamente estressante. O índice de suicídio, Rodrigo, é absurdo nas polícias. Eu sei. Nós acabamos de sair uma estatística agora da Polícia Civil, né? As polícias, da Polícia Militar e da Civil, a Polícia Civil é pior ainda, um índice maior do que o da Polícia Militar ainda. Né? Nós temos pouca assistência, nós temos pouco recurso, nós temos pouco, né? Tudo para a gente não existe. Então, agora resolveu, porque saiu essa estatística aí, foi um trabalho um pouco grande que fez nas 2 polícias de São Paulo, aí resolveu-se tomar alguma decisão em relação ao suicídio, que é um índice altíssimo, né? E não se fala sobre isso, e não temos apoio sobre isso, a gente precisa falar. Porque se falar sobre isso, a polícia é fraca, né? Onde já se viu? Vai se suicidar porque... e ainda é discriminado, né? Porque se suicidou ainda é discriminado porque foi fraco, porque não tinha perfil para ser polícia. Então são questões muito complexas e muito vastas, né? E a gente precisa falar sobre essas questões, a gente precisa falar muito sobre essa questão da associação do estresse com o uso de álcool, né? Com a questão da ansiedade e o uso do álcool. Não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu tomar uma cervejinha. Né? Nossa, estou cansado, não vejo a hora de tomar. A gente associa o uso do álcool com o relaxamento, né? Como falou aí em relação ao cigarro, né? Eu estou cansado, vou fumar, que eu relaxo, a droga relaxa. Né? Então, usa a droga como um relaxamento, eu não preciso disso, eu posso aprender a relaxar, eu posso aprender a meditar. Né? Eu falo que eu sou fã, vou eu voltar no grupo de ajuda, do grupo de apoio novamente, os 12 passos, o 11º passo, esses caras, para mim, eram uns gênios. Né? Em 1930, eles trazem essas coisas tão profundas. O 11º passo é através da oração e da meditação, eu consigo uma relação mais próxima de Deus. Na oração, eu peço para Deus, né? O momento que eu vou pedir as minhas situações, vou pedir tudo aquilo que eu necessito para a transformação da minha vida. E na meditação, eu vou calar a minha mente para ouvir o que Deus tem para falar para mim. Então, isso são práticas... Regina, te interrompendo rapidamente, a minha mãe pediu a oração da serenidade. Podemos usá-los para vários momentos da nossa vida. Então, a hora que a gente for encerrar, você encerra igual você iniciou, e aí eu vou escrever ela aqui, e aí eu ponho nos comentários para as pessoas guardarem. A oração da serenidade é maravilhosa, né? É minha tendência. A oração da serenidade, ela é maravilhosa, que é justamente essa conexão, né? De eu calar a minha mente, de eu conseguir entender que eu não tenho controle das situações. Né? As coisas ruins, eu acho que isso é o grande desafio da nossa vida, né? A gente entender que a nossa vida tem coisas ruins e coisas boas. As coisas ruins vão passar, eu tenho falado muito isso da pandemia, né? Isso vai passar, as coisas ruins vão passar e as coisas boas vão passar também. Né? Então, quando a gente entende isso, né, e traz essa serenidade mesmo que a oração da serenidade traz, é exatamente eu entender que esse controle da ansiedade está em mim, né?
acalmar a mente, ter esse controle, né? Se eu não tiver, quanto mais ansioso eu tiver, mais recaída eu tenho, né? Eu não penso em nada. É a questão da Coca-Cola que eu acabei de falar, né? Não vou tomar Coca-Cola, não vou, daqui a pouco vou lá e beber a Coca-Cola. Você não pensa, né? A questão do consumo por exemplo, de qualquer excesso que a gente faça na vida, é não pensar. Você não pensou, não vou tomar mais Coca-Cola, mas vai lá e tomou já. Né? Não vou comer doce, mas não vou comer açúcar, vai lá e comeu. Né? E não é comer um só, né? Se fosse comer um só, perfeito, não tem problema nenhum comer açúcar. Os médicos falam o tempo inteiro sobre isso, né? Comer um pedaço de doce não tem problema nenhum. O problema é a nossa compulsão, né? É o nosso cérebro que quer amenizar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades com comportamentos que são prazerosos, mas que a gente tem que encontrar. Olha como que Deus é tentador, né? Ele desafia a gente, né? As forças superiores. Coloca essas questões prazerosas, né? E que vão dar muito prazer no nosso cérebro, para a gente, que a gente lute, que a gente tenha, né, um autocontrole, que esse autocontrole é que vai fazer com que a gente cresça, né, espiritualmente, amadureça, né, como pessoa, dos caminhos aí que a gente tem que seguir realmente da vida, e que grandes desafios mesmo, né? Vamos rumando para o encerramento, Regina. Eu sei que a gente tem uma parte que a gente não tocou, mas eu quero guardar para que a gente faça quando você for visitar a gente lá no centro, quando as coisas normalizarem, que é a questão da meditação, né? Porque aqui é meio complicado fazer a meditação, porque as pessoas estão segurando o celular. É muito difícil mesmo. Elas podem estar num lugar onde não dá para fazer agora, então eu sei que você tem uma grande formação em meditação, daquele currículo lá que você mandou para a gente, que está aqui no currículo da professora, está aqui no descritivo da live, mas eu acho que a gente vai conseguir aproveitar isso perfeitamente quando você nos visitar, porque lá eu tenho uma iluminação de luz azul, que é específica para meditação, então nós vamos conseguir ir além da nossa palestra, a gente vai retomar esse assunto, né, e ir além ainda na questão da meditação, que a gente não conseguiu nem entrar. Para finalizar, a Regina, antes da gente fazer a oração, a Regina coloca aqui: me disseram que o uso do álcool em tempos de pandemia é perigosíssimo, pois o corpo o absorve. Será verdade? Eu acho que o álcool é perigoso em qualquer tempo. O que está acontecendo na pandemia? Nós estamos bebendo mais. Né? Então, essa questão... as estatísticas dizem que é 25%. E com esse 25% aumenta a violência doméstica, aumenta a violência contra a mulher, aumenta a violência contra as crianças, né? Com essa situação de todo mundo dentro de casa. Então, o que a gente tem que se preocupar tudo que abaixa a nossa imunidade, então o álcool abaixa a imunidade, né? Então, quanto mais vulnerável você está, o álcool traz essa característica, né? Tanto que tem algumas pessoas, os dependentes químicos realmente, são pessoas que se alimentam muito mal, né? Então, a pessoa acaba deixando de se alimentar para fazer uso da bebida. Então, essa vulnerabilidade, né, que a pessoa se coloca de não se alimentar adequadamente, tanto que todo dependente de álcool, primeira coisa que, quando ele passa ao médico, é o médico receitar vitaminas, né, vitamina B12, por conta dessa carência de vitamina que vai ter no corpo. Então, é extremamente importante para qualquer tipo de doença, né? As pessoas, usuários de droga, estão mais vulneráveis a qualquer doença. Você tem plena razão, professora, mas ela escreveu aqui, ela falou que ela estava se referindo ao álcool gel. Não sei dizer. Eu acho que não, né? Apesar da pele absorver, mas eu acho que não é o suficiente para alcoolizar alguém, né? Acho que não. Descasca a mão. Mas não nada sobre isso. Então, são situações, né, que acho que também nem por questões de inalar, acho que não. Existem alguns mitos, né? Existem alguns mitos em relação às drogas, né? A juventude é expert para inventar coisa, né? Então, teve uma época que se pegava OB, embebia na vodka e enfiava na vagina, falando que dava umas situações, né? A juventude inventa cada coisa.
Então, lá no DENARC a gente tinha acesso a muitas informações da cultura, né, do que o jovem usa em determinado momento, eles inventam cada coisa absurda. Uma coisa importante, só para finalizar, né, Rodrigo, assim, o que eu acho importante eu bater nessa questão do estresse, da ansiedade, né, que a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar nesse momento, por exemplo, da pandemia, né, nesse momento econômico que a gente está passando, que é a questão da gente utilizar instrumentos, né, oração, fazer, né, o evangelho em casa, participar, né, sei lá, de lives, de cursos, tem tanta coisa bacana acontecendo, ouvir coisas boas, não entrar em frequência, né, a gente não falou sobre isso, mas uma coisa super importante nesse momento, não ficar entrando em frequências negativas, em coisas ruins, em situações, né, de ódio, que a gente está entrando nessa frequência com muita facilidade, isso é muito ruim. Ouvir música que a música ela tem o poder de alterar o nosso cérebro. Que música? Só música clássica, a música que você gosta. Se você gosta de funk, o funk vai te ajudar a acalmar e serenar a sua mente, a música que te fizer bem, né? Práticas de atividade física, relaxamento, meditação, são todas práticas que alteram, né, a gente tem estado alterado de consciência sem precisar usar droga, né? Então, oração, meditação, exercício físico, né, relaxamento, ouvir música, são todos que podem dar oração, né? Tem pessoas que conseguem estado alterado de consciência através, né, de meditação, de oração. Então, são todas práticas que nós conseguimos esse estado alterado de consciência sem a necessidade de fazer uso de drogas e procurar, ao máximo possível, tranquilizar a nossa mente, aprender técnicas que vão, né, tranquilizar a nossa mente para que a gente não fique ansioso e procure coisas aí que façam mal para a nossa vida física, espiritual e psíquica. Sem contar os cursos, né, professora, que agora deu um boom de cursos online, que a pessoa pode aprender o que ela quiser, né? Sim, sim. Na área dela ou não. Essa semana eu vi um canal que eu sigo, o cara lançou um curso, chama O Segredo dos Chás. Custa R$ 25 e mostra os segredos dos chás, coisas assim muito interessantes, sabe? Então tem cursos 1000 que estão lançando, né, pra gente... E gente boa, né, Rodrigo? Gente muito boa também, né, fazendo isso. Sim. O Ronaldo parabeniza você, professor, e a mim pelas lives que trazem os assuntos extremamente relevantes. Obrigado pela sua presença, Ronaldo. Em breve vamos fazer nós também. Professora, vamos na oração, então eu vou reescrever aqui enquanto você fala. Tá bom. Então, a oração da serenidade, ela é usada, né, para quem não estava no início da nossa palestra, ela é usada sempre que se inicia os grupos de apoio, né, o AA, NA, os grupos de apoio para familiares, que são os grupos Naranon, Amor Exigente. Uma coisa também importante que eu não falei, esses grupos, eles estão funcionando online, né, os grupos estão tendo, é só entrar em qualquer página, põe no Google AA São Paulo, que vai sair todos os endereços. Em todos os bairros da cidade, nós temos um grupo de apoio para familiares, NA, AA, tem o Nalatim, que é para adolescentes, filhos, né, de alcoolistas. Então, todos os encontros, antes do encontro, quando o encontro se inicia e quando o encontro se encerra, é feita a oração da serenidade. Deus, concede-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas. Mais devagar, vamos de novo. Você quer digitar enquanto eu falo? Digitando, né? Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma das outras. Essa, na verdade, é a primeira estrofe, que é a mais, né, falada nas reuniões de qualquer grupo de apoio, né? E que serve para a nossa vida de um modo geral, que é trazer a serenidade, a coragem e a sabedoria, né? Qual isso é o mais difícil. Professora? A sabedoria para discernir as coisas das outras? A sabedoria
para discernir uma da outra, né? Discernir aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu tenho que aceitar, né? Como sendo... Então, Deus concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Deu certo, Rodrigo? Sim. Vamos para a segunda estrofe. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz, e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostariam que fosse. Deu, Rodrigo? Deu? Sim. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. E supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Beleza. Acho que é muito importante aqui essa última parte, porque ela é muito sã. Pessoal, eu coloquei a oração aqui nos comentários, tá? Quem quiser pegar. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. Isso é muito sincero. Sabe por quê? Porque a felicidade ela nunca vai ser eterna e nem constante. Ela vem em ondas, assim como a tristeza, né? Porque a vida ela é um equilíbrio. Então, eu acho que a sinceridade nessas palavras acho que dá mais força ainda para a pessoa que está dependente químico, né? Muito importante. E sim, supremamente feliz ao teu lado na eternidade, que sim, é do outro lado, onde nós não temos as maledicências da nossa vida, que a gente consegue aproveitar um pingo de felicidade, né? Antes de aceitar outra missão. Professora, eu quero agradecer muito sua presença. Já está convidada para uma não live, né? Uma palestra e um grupo de perguntas e respostas lá no nosso centro, assim que esse abençoado desse governador de São Paulo liberar que a gente possa voltar com os nossos trabalhos, né? Então, eu quero agradecer sua presença, quero agradecer a presença de todos essa noite. Se você quiser colocar os seus dados de contato, professora, eu não sei se você atende particular ou não. Eu não tenho atendido mais, eu me aposentei, eu sou professora agora. Tá. Eu tô nessa coisa, Rodrigo, que você falou, né, do prazer, né, do fazer. Então, eu tenho muito prazer em dar aula e é isso que eu estou fazendo nesse momento. Quem sabe um pouquinho mais à frente, eu estou 1 ano só que eu me aposentei, quem sabe um pouquinho mais à frente eu retome os atendimentos, mas nesse momento eu não estou atendendo. Mas quem tiver interesse, pode me procurar nas redes sociais, é Regina Neves, né, e eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer conversa. Se quiser passar o meu telefone também, pode passar, Rodrigo. Sim. Eu não sei, você tem aí algum lugar para você pôr ou eu tenho que falar? Você fala e eu coloco aqui. Vamos lá, tá peraí. Bom. 09. Deixa eu colocar aqui. 9857 9618. Quem precisar falar com o professor, às vezes quer uma dica sobre a questão dos grupos de dependentes químicos, né? Ou algum tipo de encaminhamento, né? Algum tipo de tratamento também, eu posso dar informações maiores. Então, pessoal, vocês printem a tela para vocês poderem ter o contato da professora. Tá? Professora, muito obrigado por você ter aceitado. Vamos se encontrar em breve, se Deus quiser, sem máscara. Porque eu, particularmente, não consigo respirar de máscara, quanto mais fazer palestra.
Nossa, tá difícil. Então, a gente Mas foi um prazer, obrigada, foi muito gostoso. E eu gosto muito eu brinco na faculdade que eu falo, não posso. Qualquer assunto que eu falar, eu acabo falando de droga. Qualquer assunto que eu falo, vou dar aula de qualquer coisa, eu termino falando de droga, que é a minha, né, grande área de grande prazer, que eu gosto muito. E o interessante é que o nosso papo não foi uma droga, né? Foi excelente. Obrigada. Obrigada. Professora, fica aqui na sala virtual, vou encerrar aqui e a gente conversa Tá na bom. sala virtual. Obrigado a Tá todos, bom. uma boa noite. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.